Antes de você assistir este vídeo, eu quero dizer que este conteúdo aqui, ele tem o apoio da Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, revendedor, lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium, porque eles são a fonte do jeans no Brasil. Fabricam jeans desde 1970 no Brás. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Agora vamos para o vídeo. Não me falaram nada assim em relação ao Wesley, mas tem algumas imagens, né, que mostram ele lá andando, assim, todo mundo pulando, ele vai andando meio desanimado, depois bate uma palminha. Cara, assim, o Wesley, eu até trouxe uma informação outro dia que ele estava treinando em 2 períodos, né, um fora do clube, tá preocupado com a alimentação, falando mais com o nutricionista do clube, enfim, mas eu também tenho informações que eu já trouxe aqui para vocês, que é um jogador que gosta de ouvir pouco, tá? É um jogador que tem dificuldades para aprender. Por isso que eu acho, se o Wesley realmente for para o futebol europeu, a chance dele fazer um bate-volta é muito grande. Porque lá o jogador, né, tem que ser tático, tem que jogar para o grupo. O jogador precisa ser inteligente lá, né? Ele tem que ter essa noção, né, de grupo. E eu não sei exatamente, né? Eu não sei exatamente se o Wesley vai conseguir, né? Porque é um jogador realmente, né, que tem os seus problemas, né? O Wesley de jogar o futebol. Assim, eu era muito criticado quando eu fazia essa crítica, só para vocês terem uma ideia como as coisas mudam, né? Como o tempo é rei, como eu costumo dizer. Não estou falando isso, viu? Dizendo que eu estava torcendo por isso para chegar hoje aqui e falar, eu avisei. Não, eu sofria críticas, só estou constatando um fato. Eu sofria críticas por fazer essa crítica ao Wesley, que é um jogador que não tinha senso, lembra que eu falava bem isso. É um jogador que não tem senso, vocês vão lembrar aí no chat, vocês podem comentar. É um jogador que não tem senso nenhum de futebol coletivo. É um jogador que atrapalhou o Corinthians por muito tempo. Não foi por falta de aviso do cafezinho, tá? Não foi por falta de aviso do cafezinho. O pessoal achava que eu exagerava, que ele atrapalhava o time. Eu cheguei a fazer comentários específicos, técnicos e táticos, como, por exemplo, qualquer lateral esquerdo que for jogar com ele vai se dar mal, vai se arrebentar, porque ele dava vários contra-ataques, o lateral tocava para ele, passava, ele não passava para o lateral, perdia a bola e o lateral tomava a bola nas costas. Eu alertei várias vezes isso e ninguém notava, porque estavam empolgados com aqueles gols lá contra o Fluminense, né? Como pode gols, né? Aqueles gols fizeram muito mal ao Corinthians. Então eu trouxe em vários momentos, tá? Eu trouxe em vários momentos, não foi só uma crítica assim, eu não gosto desse moleque. Não, eu trouxe detalhes táticos em relação ao Wesley. Eu cheguei em pós-jogos contar contra-ataques que ele deu para o adversário, mas ninguém me ouvia. Todo mundo empolgado. Não, vale 30 milhões. Aí você pega os blogueirinhos são insuportáveis, porque eles vendem falsa ilusão para vocês, porque eles têm que agradar a diretoria, né? E eu não estou nem falando que eu não estou numa lista aí que diz que eles recebem dinheiro do clube, jamais faria uma acusação. Graças a Deus não tenho nenhum processo na carreira, porque eu sei até onde eu posso ir, tá? Mas eu acho, e aí é uma opinião eu tenho direito a dar, que a maioria fica elogiando, porque alguns colegas deles já foram trabalhar lá dentro, e eles sabem que para entrar lá, também realizar o sonho de ser um torcedor que foi trabalhar no clube do coração, precisa simplesmente só falar bem, bem. E é isso que eles fazem. Então o Wesley é craque, que vai ser vendido por 30 milhões de euros, né? Teve gente que falou que o Corinthians recebeu uma proposta de 28 milhões de euros e recusou, né? Que é uma baita de uma conversa fiada, de uma mentira, tá? Hoje, a proposta que o Augusto tem na mão pelo Wesley, a única que ele tem hoje, todo mundo sumiu. Quem fez proposta recuou. Quem sondou não fez proposta. Quem falou que ia trazer não trouxe. E hoje, o que o Augusto Melo tem na mão, pega essa que é exclusivo, eu já até trouxe aqui, mas essa informação é exclusiva ainda do canal Café do Setorista, ninguém mais deu. O Corinthians tem uma proposta de um clube russo de 16 milhões de euros. Vou repetir, o Corinthians hoje, a única coisa, anote aí, pode escrever onde você quiser,
Essa é a verdade hoje. Você quer a verdade ou você quer se iludir com os blogueirinhos? Hoje, o Corinthians só tem uma proposta pelo Wesley. É de um clube russo que está disposto a pagar 16 milhões de euros. Fora isso, o Corinthians não tem outra proposta pelo Wesley. E digo mais, e já foi exclusivo aqui no canal também, o Corinthians baixou a pedida nos bastidores, tá? É claro que se o Augusto Melo aparecer numa zona mista e dar uma entrevista, ele não vai confirmar isso. Mas ele tem pedido nos bastidores 22 milhões de euros pelo Wesley. Só que até agora, ninguém quis pagar 22 milhões de euros pelo Wesley. Mas nos bastidores, eu garanto isso para vocês, eu garanto. Essa informação, ela é tão clara como a água que a gente bebe todo dia, tá? O Augusto Melo está pedindo 22 milhões de euros nos bastidores e ninguém quis pagar ainda, tá? Se alguém chegar em 22, vai levar. Hoje, a proposta que ele tem em mãos é de um clube russo, que eu não sei o nome do clube, que inclusive o representante estava ontem lá no Couto Pereira, e em Curitiba, mas acabou não vendo o Wesley. Agora, a proposta é 16 milhões de euros. E a gente começou esse assunto das informações da proposta por conta da comemoração do Corinthians e o Wesley displicente que vocês estão citando aí no chat. Mas eu quero dizer para vocês, não faz sentido nenhum o Augusto pedir 22 milhões de euros por um jogador que é reserva do reserva, tá? O Wesley no Corinthians hoje, a gente viu ontem, e eu acho que isso talvez retrate o descontentamento dele, né? E aquela empolgação maravilhosa dele após a classificação, talvez seja reflexo disso. Talvez seja uma consequência disso, de um jogador que é reserva do reserva. Entraram na partida. Giovani, legal. Giovani, tudo bem. O Giovani, eu acho que ele tem que ter essa sequência de entrar mais nos jogos. Não ser o titular já, mas se não tiver outro, tem que ser ele. Mas ele tem que ter essa sequência de entrar mais nos jogos, porque ele é abençoado, ele entra bem nos jogos, porque ele tem uma força física muito, muito grande, ele não tomou da mesma sopa, ele não comeu a mesma refeição que o Adson, o Bidon e companhia. Ele já veio forte da base, é um menino diferente da base do Corinthians. Eu acho que eu já falei para vocês que ele pulava lá o muro do Parque São Jorge e ia comer uns lanchezinhos ali, né? Enfim, uns dog na quebrada ali, sabe? Ele tem que entrar mais. Agora, o Wesley é reserva do reserva. O Corinthians colocou o Matheus Araújo ontem, tá? O Corinthians colocou o Matheus Araújo ontem, entendeu? O Ramon Dias colocou o Matheus Araújo e não colocou o Wesley. Aí você vai pensar assim, ele tá poupando o Wesley. Pô, ele poupou um jovem desse e colocou o Garro em campo, colocou o André Ramalho em campo. Ele arriscou com o André Ramalho, que tem mais de 30 anos e que é o jogador que mais tinha risco de lesão de todos que estavam em campo ontem. Você acha que ele arriscou com o André Ramalho e não ia arriscar com o Wesley? Ele arriscou com o Garro e não ia arriscar com o Wesley? O Wesley é reserva do reserva do reserva no Corinthians hoje. E o Augusto Melo ainda acha que na cabeça dele o Wesley vai ser vendido por 25 milhões de euros ou 30 milhões de euros. Não vai ser vendido, infelizmente, né? Porque eu queria que fosse vendido por 30 milhões de euros no início do ano, depois do jogo contra o Fluminense, tá? Mesmo que eu ficasse com aquela fama de errei na minha avaliação, porque se ele fosse embora depois do jogo contra o Fluminense, vocês iam ficar com a impressão que o Corinthians vendeu uma das suas maiores revelações da história. E não é. Sempre falei aqui, não tenho medo de falar. É um Janderson 2.0, nada mais do que isso, tá? Se o Janderson ainda não for melhor. O Wesley não vai bater pênalti, o Wesley tem que baixar a bola e tá pensando que é o Pelé. Sem falar lances, imagens que a gente viu do Wesley descendo várias vezes do ônibus com fone de ouvido em jogos fora e que poderia dar uma atençãozinha para as crianças, né? E para os torcedores que vão lá ver o Corinthians, entendeu? Por isso que o meu jeito profissional, claro, não permite isso, né? Mas assim, às vezes assim eu fico, sabe, não vou usar a palavra dó, porque é muito forte, mas às vezes eu fico pensando, pô, o torcedor não deveria ir, porque o jogador, nunca generalizando, tem muito jogador mascarado,
Entendeu? Imagina você leva teu filho lá para ver o Wesley, que acabou de brilhar contra o Fluminense, o cara desce com fone, o moleque desce com fone de ouvido e não cumprimenta ninguém. Então, é mascaradinho, não joga o que pensa que joga, tá longe disso, tá? E o Corinthians melhorou e muito, e só tá chegando onde tá porque ele é reserva. E quando o Fagner não joga, o Corinthians joga bem. É coincidência? O Wesley não joga, Fagner não joga, aí o Corinthians joga bem. É coincidência? Porque o Corinthians ontem foi melhor em campo, hein? Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte do canal Café do Setorista. Se você quiser acompanhar o conteúdo completo, lives, né? Nossa programação Café da Fiel, Almoço com a Fiel, blend de informações, a nossa programação completa está no nosso canal Café do Setorista. Eu vou deixar o link na descrição, tem mais de 200 mil inscritos, uma das maiores audiências no YouTube em relação ao Corinthians, tá? Canal Café do Setorista, do jornalista Samir Carvalho. Há quase 20 anos fazendo jornalismo e criei o canal Café do Setorista para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai lá, acessa aqui, se inscreva no canal Café do Setorista, nosso canal principal. Se inscreve aqui embaixo.